Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina de Jovens. Lições de fé e liderança no livro de Josué. É a lição número 11, que tem como tema renovação e compromisso. E antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina de Jovens, lições de fé e liderança no livro de Josué. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos lá, meus queridos irmãos. Vamos para a lição de número 11, lição de jovens. Vocês estão vendo aí um diálogo que está tendo aí, né? Que diz assim: hoje não vou à igreja. Deus sabe que eu o amo. Que tempo difícil. Ainda bem que aqui está tudo tranquilo. É justamente na paz que muitos se esquecem de mim. A frieza começa com o conforto e cresce com a distração. É exatamente isso que acontece na vida da gente. Quando nós estamos bem tranquilos. Quando... Aí você está vendo aí o rapaz com o celular, que era para estar com uma Bíblia na mão para ler a palavra de Deus, né? Nós temos que ler a palavra de Deus, orar, conversar com Deus, coisa que a gente não faz. Nós temos que criar o hábito de falar com Deus. E na parte de domingo você está vendo aí, depois da vitória, e agora? Vamos lá. O plano de Deus para Israel continuaria depois de Josué. É como qualquer líder que entende o valor da continuidade. Ele sabia que se a missão e os valores não fossem transmitidos com clareza para a próxima geração, tudo poderia se perder rapidamente. Ele via o quanto o povo estava vulnerável. A vida em Canaã era muito mais confortável do que no deserto. Não havia mais a insegurança de depender do maná todos os dias, nem o desespero diante da falta de água ou comida. As lutas que enfrentaram no deserto e que os esforçavam a depender de Deus praticamente desapareceram em sua nova casa. Ali na terra onde manavam leite e mel, podiam finalmente descansar e confiar nos ritmos estáveis da natureza para se manterem ali. Podiam voltar a sentir que tinham algum controle sobre a própria vida, plantar, colher, criar rebanhos, construir casas, escolher onde morar, definir o próprio ritmo. Mas foi justamente aí que o perigo começou. Quanto mais controle sentiam ter, menos percebiam que precisavam de Deus. Ele ainda estava presente, claro, mas já não parecia essencial. Josué notou esse acomodamento, viu o povo se contentando com uma conquista incompleta, mesmo com partes de Canaã ainda não dominadas. Muitos já estavam satisfeitos. As tribos tinham a responsabilidade de expulsar os cananeus restantes, mas, como a maioria das batalhas já tinha sido vencida, os inimigos que restaram pareciam inofensivos. Era mais fácil baixar a guarda, deixar as armas de lado e simplesmente conviver com os cananeus, mesmo depois de Deus ter deixado claro que isso não era uma opção. O descanso virou acomodação.
A paz conquistada se transformou em rotina e Josué, vendo tudo isso, entendeu o que estava em jogo, o futuro espiritual de Israel. Por isso, em seus últimos dias, ele reuniu o povo, relembrou a missão que tinham e fez um último apelo: permaneçam fiéis. Exatamente. Nós temos que ser o quê? Pessoas fiéis a Deus. Permanecer fiéis a Deus. Parte de segunda-feira. Convite à decisão. Enquanto pensava no futuro de Israel, Josué também olhava para o passado. E o que via não era exatamente animador. Ao longo da história, o povo havia mostrado uma tendência constante à incredulidade e à infidelidade. Quando ficaram encurralados entre o exército do Egito e o Mar Vermelho, logo começaram a criticar Moisés. E por consequência, o próprio Deus, por tê-los tirado da escravidão. Quando Moisés demorou no Monte Sinai, conversando com Deus, construíram um bezerro de ouro, mesmo depois de Deus ter proibido claramente a idolatria. Durante toda a caminhada pelo deserto, mesmo com provas visíveis do cuidado e do poder divinos, continuaram duvidando. E agora, uma geração depois, estavam se acomodando, em vez de concluir a missão que Deus lhe havia dado, pareciam satisfeitos com um trabalho inacabado. Então nós vemos aqui que a idolatria é proibida para Deus. Os israelitas viram que Moisés estava demorando no Monte Sinai. De bem de esperar Moisés chegar, não. Eles quiseram fazer um bezerro de ouro para adorar esse bezerro de ouro no lugar de Deus. É uma idolatria. Deus abomina a idolatria. Vocês verem lá no primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás, nem lhe prestarás culto. Nós devemos o quê? Adorar a Deus. Não adorar uma imagem. Uma imagem não te salva. Uma imagem não vai trazer felicidade para você. Uma imagem não vai te salvar de um perigo. Porque se você coloca uma imagem em cima de uma mesa, a imagem vai permanecer ali. E se a imagem cair ao chão, o que vai virar essa imagem? Um monte de caco. Uma imagem não roga nada. O que salva você, o que te ajuda você é Deus, não é uma imagem. Leia no primeiro mandamento, lá em Êxodo 20. Continuando. Josué amava aquele povo e se importava de verdade com o que viria pela frente. Por isso fez um apelo sincero, vindo no fundo do coração. Lembrou como Deus havia guiado Abraão, Isaque e Jacó. Recontou a libertação do Egito por meio de Moisés. Falou da presença de Deus no deserto e da chegada segura à terra prometida. E pediu ao povo que deixasse de lado todos os ídolos e se comprometesse a servir somente ao Senhor. Nós temos que servir somente ao Senhor. No capítulo 24, Josué faz esse apelo 4 vezes, e 4 vezes o povo prometeu ser fiel. Mas conhecendo o histórico de promessas vazias, ele não se deu por satisfeito. Logo de cara, insistiu como se estivesse testando a seriedade do compromisso. Josué não pediu nada que ele mesmo não estivesse disposto a viver. Com firmeza declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa casa tem que servir ao Senhor. Somente ao Senhor. A mais ninguém. Somente ao Senhor. A escolha que ele propôs envolvia todas as áreas da vida. Atitudes, pensamentos, relacionamentos e o coração. Era preciso decidir de forma consciente a quem servir.
Era o momento de renovação da aliança feita lá no Monte Sinai. Hoje Deus continua procurando líderes como Josué, pessoas com coragem para chamar outros a uma decisão verdadeira. Josué não forçou nem manipulou ninguém, mas como um líder que amava seu povo foi direto, porque sabia que o melhor caminho era o compromisso com Deus e também conhecia o perigo de fazer promessas por impulso, promessas que dias depois poderiam ser esquecidas. Pense aí. Alguém já convidou você a tomar uma decisão espiritual? Como foi sua reação? Alguém já te convidou a tomar uma decisão espiritual? Como foi sua reação? Como você reagiu a essa reação? Parte de terça-feira, coração dividido. A resposta de Josué ao povo pode parecer à primeira vista bem dura. Em certo momento, ele afirma que Deus não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se essa frase for lida isoladamente, pode até parecer que contrária a várias promessas da Bíblia, que mostram que Deus sempre pronto a perdoar. Mas quando lemos o trecho completo, o sentido fica mais claro. Leia em sua Bíblia os versos 19 e 20. A mensagem de Josué é direta. Deus não aceita compromisso pela metade. Isso é verdade. Nem adoração pela metade. Deus quer compromisso completo. Deus quer adoração completa. Deus não aceita compromisso pela metade e adoração pela metade. Temos que adorar a Deus por completo. Ele não perdoa quem finge segui-lo, mas mantém ídolos escondidos no coração. Deus quer entrega total. Ele pede o coração inteiro e não dividido. Israel precisava escolher. Não dava mais para adiar ou fingir que estava tudo certo. Isso é pura verdade. Deus quer um coração por inteiro. Deus quer o seu coração por inteiro. Deus não quer a metade do seu coração. Ele quer o coração por inteiro. Deus quer adoração genuína, uma adoração sincera. Uma coisa que eu te falo, Deus, Ele não força você a adorá-lo. Ele não vai forçar você. Ele quer adoração sincera. Deus deixa você escolher. Se você não quiser adorar a Deus, é uma escolha sua. Continuando, essa ideia atravessa toda a Bíblia. Leia em sua Bíblia o que Jesus disse à igreja de Laodiceia. É uma repreensão forte, feita a quem tenta viver uma fé morna, sem definição. Assim como os israelitas, os cristãos de Laodiceia achavam que estavam bem, você diz, sou rico, estou bem de vida, eu não preciso de nada. Assim como Israel, Laodiceia se sente segura por causa das vitórias que já conquistou. Afinal, os israelitas tinham derrotado algumas das tribos mais ferozes de Canaã, mas não perceberam sua verdadeira condição. Embora tivesse avançado bastante na conquista da terra, a missão ainda estava inacabada e eles corriam o risco de se render a deuses falsos. A igreja de Laodiceia, símbolo do povo de Deus nos últimos dias, enfrenta um dilema parecido. Acredita que está tudo certo, quando na verdade está espiritualmente fraca. Apesar das aparências, Jesus revela a realidade. Você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. A mensagem à Laodiceia é um apelo à verdadeira conversão. A pobreza espiritual é fácil de ignorar, principalmente porque muitas vezes nem percebemos que ela está presente em nossa vida. Foi por isso que Jesus enviou essa mensagem à Laodiceia e por extensão a nós, sua igreja dos últimos dias. Recebamos essa mensagem
com o coração aberto, escolhendo Jesus hoje. Escolham Jesus hoje. Aceite Jesus como seu Salvador hoje. Se entregue a Jesus. Nós temos que ser uma igreja fervorosa, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que leva a palavra de Deus, uma igreja que fale de Deus para as pessoas. Isso é uma igreja fervorosa, uma igreja que Jesus quer, uma igreja quente, uma igreja que prega o evangelho com fervor. E aqui na pergunta, separe um tempo para orar. Peça a Deus que revele se existe alguma área de sua vida em que você precisa renovar seu compromisso com Ele. Então está aí. Ore a Deus e Deus vai mostrar para você. Parte de quarta-feira. Momento hipertexto. Que lições podemos tirar sobre os perigos de deixar uma missão pela metade? Por que a idolatria era uma tentação tão forte para os israelitas naquela época? Por que Josué foi tão direto e firme no apelo que fez ao povo? Quais são os riscos de assumir um compromisso com Deus sem colocar o coração por inteiro nisso? Você já tomou alguma decisão espiritual depois de ouvir um apelo? O que essa decisão representou na sua caminhada com Deus? Como podemos nos proteger contra distrações e concessões que acabam enfraquecendo a fé? Compare suas respostas com os textos a seguir, como eles os ajudam a entender melhor o apelo de Josué e a importância da resposta do povo. Aí estão os textos que vocês possam ler, que falam em outros apelos na Bíblia e perigos de um compromisso pela metade. Leiam esses textos e reflitam e pensam como Deus, como eu disse, não quer um compromisso pela metade. Deus quer um compromisso por completo. Deus quer um coração completo, entrega total, não um coração pela metade. Eu só não vou ler esses textos para vocês, porque senão vai ficar muito longo o meu vídeo. Que vocês leiam e reflitam nessas passagens bíblicas. Parte de quinta-feira, um apelo em nome de Cristo. Josué convidou o povo a tomar uma decisão pública quando declarou: escolho hoje a quem vão servir. Ele levou esse momento tão a sério que insistiu na conversa, pressionando com firmeza até se sentir mais seguro sobre a resposta deles. Jesus também fazia apelos, tanto para indivíduos quanto para multidões. E como Josué às vezes repetia perguntas para testar o nível de compromisso. Com Pedro, por exemplo, Jesus perguntou 3 vezes seguidas: você me ama? E na terceira vez Pedro respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Pedro sentiu o coração apertar ao ouvir Jesus repetir a mesma pergunta 3 vezes. Aquela pergunta direta trazia à tona a lembrança dolorosa das 3 vezes em que ele havia negado seu Senhor. Mas ao repetir a pergunta, Jesus estava ajudando Pedro a voltar ao que realmente importava, seu amor por Cristo. Cada vez que perguntava, ele dava a Pedro uma nova chance de afirmar esse amor e de aprofundar seu compromisso. Foi uma demonstração marcante do perdão de Jesus e da sua disposição em restaurar um discípulo que havia negado em forma tão pública e intensa. Depois da ascensão de Cristo, os discípulos continuaram fazendo apelos, convidando as pessoas a tomar decisões espirituais. Ou seja, quando fazemos um convite espiritual, não é por nós, é Cristo que está chamando. Isso nos dá coragem, como deu a Pedro naquele dia em que ele pregou em Jerusalém. Hoje o mundo ainda precisa de pessoas que saibam
fazer perguntas que tocam o coração, que estejam dispostas a caminhar com quem está prestes a tomar uma decisão importante. Alguém que caminhe junto, explique com carinho e mostre que Deus vai estar com ele em cada passo, enquanto segue os ensinos da Bíblia e a direção do Espírito Santo. Pense aí, você, há alguém com quem você sente que precisa conversar e fazer um apelo espiritual em nome de Cristo? Converse com um amigo seu, com um vizinho, faça esse apelo para ele, fale de Cristo para ele, fale que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, que Jesus morreu por ele, derramou seu sangue por ele, e que Jesus ama ele. Fale do amor de Deus e faça o apelo para ele. O Espírito Santo é que vai fazer o serviço, o trabalho. É o Espírito Santo, através da mudança dele, que vai converter a ele, ele vai se entregar a Jesus e vai ficar nos caminhos de Jesus. Parte de sexta-feira. Expulsando os cananeus. Alguns anos depois de o povo ter estabelecido em seus territórios, já era possível perceber o ressurgimento dos mesmos males que até então tinham trazido os castigos sobre Israel. Sentindo os efeitos da velhice e percebendo que seu trabalho em breve terminaria, Josué ficou muito preocupado com o futuro do seu povo. Com interesse maior do que de um pai, ele se dirigiu aos israelitas quando se reuniram mais uma vez em redor do seu idoso chefe. Vós já tendes visto que tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações. Por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vocês. Embora os cananeus tivessem sido subjugados, ainda possuíam uma porção considerável da terra prometida a Israel, e Josué exortou o seu povo a não ficar parado, esquecendo-se da ordem do Senhor de desalojar totalmente aquelas nações idólatras. As tribos tinham ido embora para seus territórios, o exército tinha se dispersado, e recomeçar a guerra parecia uma tarefa difícil e duvidosa. No entanto, Josué declarou: o Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartais, nem para a direita e nem para a esquerda. Satanás alega que, embora as ameaças da palavra de Deus tenham algum propósito em seu governo moral, não se cumprirão literalmente. Entretanto, em toda maneira de tratar suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter, demonstrando que seu resultado certo é miséria e morte. Deus mostrou com exatidão os resultados do pecado, e se essas advertências não fossem verdadeiras, como poderíamos ter certeza de que suas promessas se cumpririam? A suposta benevolência que rejeita a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram estabelecidas em favor da vida. Contudo, o pecado se intrometeu na ordem que Deus tinha estabelecido e o resultado foi a discórdia. Enquanto o pecado existir, o sofrimento e a morte serão inevitáveis. O ser humano só pode ter a esperança de se livrar dos terríveis resultados da transgressão, pelo fato de o Redentor ter suportado em nosso favor a maldição do pecado. Isso fala em Eren, em Patriarcas e Profetas, página 456 e 457. Então Jesus fez maldição por nós. Jesus, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue para nos salvar. Jesus é o nosso Salvador, que irá voltar aqui a esta terra para buscar a sua igreja, que é fiel a Ele, que guarda seus mandamentos e faz a sua vontade.
Vamos para a parte de sábado. A nossa identidade. Em Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quem que é fiel, meus queridos? É Jesus. Deus é fiel. Nós temos que ser fiel a Ele, se entregar a Ele. A nossa esperança está em Deus, não a este mundo. Já avançado em idade, Josué volve os olhos ao passado e vê quanto o Senhor havia feito por seu povo, quantas batalhas vencidas, quantas terras conquistadas. Agora a grande preocupação era se após a sua morte o povo continuaria obedecendo ao Senhor dos Exércitos, que havia cumprido cada palavra da promessa feita a Israel. Após o enfático apelo de Josué: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terras vocês estão vivendo. Mas a minha família serviremos ao Senhor. Houve uma comoção geral entre o povo que, unânime, respondeu: longe de nós abandonar ao Senhor para servir a outros deuses. Mas logo no capítulo 2 do próximo livro bíblico, temos a informação de que quando morreu aquela geração de líderes que viram os feitos do Senhor, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, prestaram culto aos Balaíns, que está lá em Juízes 2:11. Mesmo diante do esforço de Josué de instruir o povo para que permanecesse firme nas palavras sagradas de Jeová, houve uma renovação de geração, mas não uma renovação de compromisso com ele. Nasceram crianças, e lhe foi dito sobre os feitos de Deus, mas não foi enfatizado o Deus dos feitos. Vivemos em meio a uma geração cética que não conhece o Senhor e, consequentemente, não acredita naquilo que Ele realizou. Esse é o retrato de um mundo desenfreado, no qual o ateísmo tem fincado suas raízes teóricas, e estas têm encontrado fertilizantes em muitos corações, por isso tem crescido e se multiplicado cada vez mais. Mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então nós temos que ser luz nesse mundo. Luz como? É falar da palavra de Deus para as pessoas. Nós entendemos aqui que nós temos que saber perdoar também. Vocês viram naquele momento que Pedro negou Jesus 3 vezes? E Jesus perdoou Pedro? Se Jesus perdoou, quem somos nós para não perdoar? Então essa foi a lição de jovem. Lições de fé e liderança no livro de Josué. A lição 11, renovação e compromisso. Então, entendam, Deus não quer um compromisso pela metade, um coração pela metade. Deus quer um compromisso por completo, um coração por completo, uma fidelidade por completa. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!